Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 7ª aula do curso de algoritmo aqui da Mach1. Meu nome é Esdras Alves e vamos dar sequência às estruturas que a gente começou na aula passada. Hoje vamos dar início a entender como funcionam as estruturas de repetição. Mas Esdras, o que seria repetição e por que usá-las? Repetição pode ser usado em diversas situações. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar que eu quero fazer uma tabuada. Na tabuada, eu sei que vamos fazer a tabuada de 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, se a gente for parar para pensar, uma tabuada é nada mais nada menos que uma repetição de uma multiplicação, certo? De um número que fica mudando de outro que é fixo. Então, eu tenho ali 1 vezes 2. E aí eu tenho um resultado. E aí a lógica que eu aplico nessa multiplicação é exatamente igual. Só que muda somente esse número aqui, que é o número 1, que ele vira 2. E aí eu faço a segunda repetição, que é 2 vezes 2. E aí dá o resultado. E aí eu faço a terceira repetição, 3 vezes 2. Então, olha como a repetição pode me evitar a ficar escrevendo linha a linha dessa multiplicação. Vocês vão ver como que isso vai nos ajudar a criar um código menor e resolver problemas muito mais rápido. Vamos para o código então. Aqui no Code Sandbox, nós vamos começar criando as variáveis. A gente vai criar uma tabuada de 2. Beleza? Simples assim, a gente vai criar um código que vai fazer a tabuada de 2 para a gente até 10, de 1 a 10. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, o que eu preciso para criar esse código? Então, vamos entender aqui como a gente vai fazer a nossa tabuada. Primeiro, vamos pensar o que a gente precisa para criar nossa tabuada. Então, eu vou ter um fator que vai multiplicar por outro fator, que a multiplicação desses dois fatores, desses dois números, vai dar o resultado, que é o produto da multiplicação. Então, primeiro, vamos criar o fator 1, que eu não sei o que vai começar com 1. Vai começar com o número 1. E ele vai mudar, ele vai ser 1. Depois ele vai ser 2, 3, certo? O fator 2, que vai ser o número 2. Esse vai ser fixo. Então, a gente vai ter o fator 2, que não vai mudar de valor nunca. Perfeito? E eu vou ter o terceiro, que é o produto da multiplicação, que vai começar com 0. Vamos botar ele com 0, porque ele não começa com valor nenhum. Beleza, então a gente quer criar uma tabuada de 2. Como que eu faria para criar essa tabuada? Primeiro, sem repetição, sem nada, eu pegaria o produto, seria igual ao fator 1 vezes fator 2. Ok? E daria um console log disso. Console.log produto. E aqui, 2. Eu posso falar melhor aqui, fator 1, vírgula, vezes, vou botar o x que é normal para a gente, fator 1 vezes fator 2 igual a produto. Então, ok. Então aqui ele está me mostrando 1 vezes 2 igual a 2. Vezes 2 agora. Como eu faria 2 vezes 2, para guardar esse valor? Lembra dos operadores matemáticos que nós usamos nas aulas passadas? Então, eu pegaria o fator aqui, fator 1 é igual. Então, fator 1, eu vou mudar o valor do fator 1. É igual ao fator 1. Ué, Extra, mas tu está dizendo que ele é igual a ele? Mas aí você não está mudando. Exato, ainda não estou mudando. Mas se eu adicionar 1, agora eu mudei. O que eu estou fazendo? Estou dizendo que o fator 1 vai ser o valor dele mesmo, que é 1, mais 1. E eu estou guardando esse resultado dentro do fator 1. Ou seja, o fator 1 vai ser ele mais 1. 2. Então, se eu copiar esse código aqui e colar aqui embaixo, o que deu ali? 1 vezes 2 igual a 2. 2 vezes 2
igual a 4. Então, olha que fácil. Se eu fizer esse código aqui mais uma vez e colar aqui embaixo, ele vai me dando a tabuada inteira. Então, 1 vezes 2 igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4, 3 vezes 2 igual a 6. Por quê? Vamos analisar. O produto é o fator 1 vezes o fator 2. Ok. E aí depois eu escrevo isso. E aí eu somo mais 1 no fator 1. Então eu alterei o valor dele. Agora ele é 2. E aí eu faço o cálculo. 2 vezes 2, né? Fator 1 agora está com o valor 2. O fator 2 continua com 2, que eu não mexi nele. E o resultado vai ser 2 vezes 2. E eu escrevo isso. E aí eu mudo o valor do fator 1 de novo, para 3. E aí eu chamo de novo o produto recebendo esse cálculo. Percebe que esse código está se repetindo? Isso aqui está igual a isso aqui, que está igual a isso aqui. Olha como ficaria complicado eu escrever um código grande, eu fazer isso várias vezes. Tem um jeito da gente resolver isso, usando uma repetição. Então vamos usar a primeira repetição aqui, que é a repetição for. E eu digo quando é o início dela e o fim. Eu sei exatamente quanto tempo ela vai durar. Por quê? Eu vou falar para essa repetição o seguinte. Olha só. For, para. For em inglês é para. Então eu falo assim, ó, eu vou fazer essa repetição for, ela determina quantas vezes eu vou rodar. Então eu tenho que criar primeiro uma variável que vai ser esse contador. Então eu vou criar aqui a variável contador, que vai começar com 0. E aí eu vou dizer aqui no for, ele tem a seguinte construção. Contador igual ao início. Ele vai começar com quanto? 0. Eu boto um ponto e vírgula aqui para dar a segunda condição, que é o seguinte. Primeiro, com quanto ele começa? Vou começar com 1. Ele começa com 1. Contador, tem que dizer para o contador qual é a condição que ele vai ficar repetindo. Qual a condição que ele tem que checar para ver se pode ou não repetir. Então, por exemplo, eu vou falar assim, ó, repetição. Enquanto o contador for menor ou igual a 10, continua repetindo. Então, é como se tivesse um if, um se aqui dentro. Eu falo assim, ó, enquanto, né, se o contador ainda é menor ou igual a 10, vai repetindo. Chama esse código de novo. E aqui no final, eu vou usar uma variável que é o seguinte. Eu vou dizer assim, ó, contador recebe contador mais 1. Que é o seguinte. Eu falo assim, ó, contador atualiza a variável contador para mais 1 a cada vez que tu rodar. Então vamos tentar entender isso aqui melhor. Vamos botar um console log aqui dentro para a gente ver o que ele vai escrever para a gente. Repetição, número, e aqui eu vou botar contador. Vamos limpar aqui e vamos checar para ver o que ela vai fazer para a gente aqui. Olha que legal. Repetição número 1, repetição número 2, 3, 4, até o 10. Percebe que ele fez esse console log 10 vezes, ou seja, eu botei um código e ele rodou 10 vezes esse mesmo código, só mudando o contador, que é exatamente o que a gente quer na nossa tabuada. Então vamos tentar analisar de novo aqui. Meu contador começa com 1. Então estou dizendo, a primeira condição aqui é o início desse contador. Então tem que dizer quanto ele começa. Então, estou dizendo que ele começa com 1. Beleza. A segunda, qual a condição que ele vai checar para ele saber se ele continua rodando o código que está dentro do escopo dele, ou seja, dentro dessas chaves. Então, enquanto o meu contador for menor que 10, ele vai rodar isso aqui de novo e vai voltar aqui para cima. E aqui eu estou dizendo assim, contador, quando você voltar, né, a primeira vez que tu rodar e quando você voltar,
muda o valor para mais 1, por favor. E aí ele altera o valor para o contador, né? O valor dele é atualizado para o valor dele que já está guardado, que é 1, mais 1. E aí ele muda esse valor para 2. Ele muda aqui e chama condição. Então, fica claro aqui que esse comando aqui, ele só roda a primeira vez na repetição. Então, quando ele executa isso aqui, ele roda esse comando, checa esse e passa para baixo. Então, ele roda todo esse comando aqui e ele volta aqui para cima. Quando ele volta aqui para cima, como ele não executou esse comando aqui, ele faz primeiro essa atualização aqui. Então, ele faz contador, recebe, contador mais 1. E aí ele vira 2. Então, quando ele faz isso, ele faz a checagem dele aqui de novo. Contador, no caso 2, é menor ou igual a 10? É. Então, executa isso aqui de novo. E aí ele vai executar. Chegando aqui embaixo, volta lá para cima, atualiza a variável, faz a checagem, se ainda o contador ainda é menor que isso, e continua. Então, olha como que a gente otimiza um código. A gente cria uma repetição dizendo que eu quero que repita até que o contador seja maior que 10, ou seja, quando eu chegar aqui na 10ª repetição, ele vai virar 11, vai olhar que o contador não é menor nem igual a 10, e ele não vai mais executar, e vai pular para a linha de baixo e vai continuar aqui embaixo. Olha como é legal a repetição. Um código que eu faria vários códigos iguais, né, que teriam a mesma ideia, eu faço um só, mudando só alguma coisa. Então vamos fazer nossa tabuada aqui dentro agora? Então eu pego aqui o fator 1, vou apagar tudo aqui para baixo. Agora eu tenho aqui, ó. Produto é igual a fator 1 vezes fator 2. Mostra a multiplicação, muda o fator 1, botando o fator 1 mais 1. E assim, faz isso 10 vezes. Vamos checar aqui. Funcionou. Olha, 1 vezes 2, 2, 4, 6, 8, 10 até 20. Viu como meu código ficou muito menor? Ou seja, somente 3 linhas eu fiz a tabuada inteira de 2, usando a repetição for. Ok? Então, eu poderia até melhorar aqui. Em vez de usar o fator, eu poderia usar o próprio contador aqui no lugar do fator. Então, eu poderia usar aqui e tirar até esse fator 1 aqui, ó. Por quê? Meu contador é atualizado, então eu tenho ele, né? Então, ó, 1 vezes 2, eu comecei ele com 1 e fui até 10. Então, eu tenho o mesmo resultado. Eu não precisaria nem dessa variável fator 1 para resolver a nossa tabuada aqui de 2. Ok? Legal. A gente fez a nossa tabuada usando o for. Agora, eu vou criar aqui um outro código. Vou deletar esse código aqui. Então, agora a gente vai fazer um código que vai ser um loop, né? Vai ser uma repetição, que vai ser uma checagem. Que vai, a cada 10 quilômetros, né, no nosso código, ele vai verificar se o destino chegou. Vai ser parecido com aquele burrinho do Shrek que fica, já chegou? Já chegou? Né? Para saber se chegou ao destino. Vai ser basicamente isso. Então a gente vai criar aqui nosso burrinho do Shrek, aqui, nosso validador de se chegou ao destino. O que a gente vai precisar para isso? Eu vou ter um veículo. Então eu vou ter aqui uma variável que vai ter a quilometragem inicial do veículo. Então, km inicial. Vamos supor que esse carro ele tem 10 km. Ele tem 100 km rodados. Tá? A quilometragem dele é 100. E agora eu quero saber quantos quilômetros até eu chegar no meu destino. Então, var quantidade de quilômetro até destino. E aí eu vou dizer que eu vou para um lugar que até chegar no meu destino são 200 quilômetros. Eu posso botar número, né? Então, meu carro tem 100 km, tá? Meu contador lá está em 100 km. E eu vou andar mais 200 para chegar no meu destino. Só que a cada 10 km eu quero verificar se eu já cheguei, né? Então, eu quero fazer o seguinte.
vou criar uma outra variável aqui chamada quilometragem percorrida, que ela vai começar com 0. Então, ela vai começar com 0 e quando ela chegar no valor, né, no 200, aí ela vai dizer que eu cheguei. Então, qual é o código que a gente vai precisar fazer aqui? Eu vou ter que fazer um loop que vai ficar checando se chegou. Então, primeiro eu vou pensar, o que eu tenho que fazer? Minha quilometragem percorrida, ela tem que receber ela, né? Quilometragem percorrida, mais 10. Então, a cada 10 quilômetros, eu vou atualizar ela. Ok? Beleza. Agora, eu tenho que fazer um loop. Mas o for não funcionaria muito bem aqui. Eu não sei, né? Eu teria que fazer divisão aqui para saber quantas vezes eu teria que fazer e tal. E se eu mudasse aqui o loop, ia ficar ruim. Então, aqui nesse caso, eu tenho que fazer outra repetição, que é o while. O que o while faz? O while, ele fala assim, ó, enquanto. Então, enquanto o quê? Enquanto minha quilometragem percorrida for menor que 200, ele vai fazer essa repetição aqui. E aí, que eu vou abrir o meu corpinho aqui. Então, vamos analisar isso aqui junto. O while, ele só tem uma condição, que ele só vai fazer a checagem somente dessa condição. Para quando essa condição não for mais verdade, ele para de executar. Então, vamos verificar aqui, ó. Quilometragem percorrida é menor que 200. 200 não está legal, porque se eu quiser mudar o valor, eu vou mudar o valor. Então, vou botar aqui menor que quantidade. Então, se a minha quilometragem percorrida, que começa com 0, ela é menor que a quantidade de quilômetros do destino, ele vai falar, ó, não chegou ainda, vai repetir aqui de novo, e vai repetir, e vai repetir. E ele está aumentando a quilometragem aqui, ok? E aí, vamos ver aqui quantos quilômetros meu carro vai estar também, né? Então, meu quilômetro inicial recebe minha quilometragem inicial também, mais 10. Né? Eu estou fazendo em 10 em 10. Eu posso fazer até melhor. Em vez de eu botar 10 duas vezes aqui, eu posso criar outra variável aqui que é quilômetro checagem, que vai receber 10. E aí eu substituo aqui, ó. Então, quilômetro de checagem, ele vai pegar o quilômetro que foi percorrido, que era 0, mais 10. E aí ele vai ficar 10. O meu quilômetro inicial vai ser o quilômetro inicial, 100, mais 10. E ele vai falar aqui, ó, console.log, você já percorreu, vírgula, quilômetro percorrido, km. Então, vamos testar aqui. Olha isso aqui, ó. Você já percorreu 10 km, 20 km, 15, 30 km, 40, até chegar no 200. E percebe que quando chegou no 200, ele parou? Por quê? Ele saiu daqui. Então, olha como o while é legal. O while, ele vai fazer essa repetição até que isso aqui seja verdade. Ah, Esdras, e se eu já começar, então, meu quilômetros percorridos, se eu começar já com 200? O que ele vai fazer? Nada. Por quê? Ele vai começar com 200 aqui. Então, ele, ó, vamos supor que ele já percorreu 200 km. E ele vai comparar. 200 km é menor que 200 km? Não. Então, ele nem roda esse código aqui. Ele pula para baixo e acabou. Então, ele só vai rodar isso aqui ele só vai rodar isso aqui se atender a essa necessidade aqui, se essa condição for resolvida. Então, aqui eu comecei com 0, e aí ele foi rodando, 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 e falando aqui, ó, você percorreu 10 km, 20 km, 30 km.
E aqui eu posso até botar outro console log aqui, ó, que é seu veículo já rodou o total de quilômetro inicial. Esse quilômetro inicial, o nome não tá bom. Vou botar quilômetro do carro. Quilômetro do carro. Eu vou trocar aqui para todos esses lugares aqui. Vamos rodar aqui de novo. E olha aqui que legal. Você percorreu 10 km. Seu vamos ver aqui. Ó, seu veículo já rodou o total de 110 km. Depois 120, 130. Então olha que legal. O for aqui não funcionaria, porque eu não sei quantas vezes isso vai rodar. Eu não sei se vai rodar 10, 20, porque eu teria que calcular, né? Então, o que eu fiz? Eu falei assim, ó, enquanto a minha quilometragem percorrida for menor que a quantidade de quilometragem que eu tenho que percorrer, ou seja, eu tenho que andar 200, eu comecei com 0. Então, olha só, quando esse 0 chegar no 200, é que eu cheguei no meu destino. Mas, enquanto ele for menor, eu vou rodando meu código ali para atualizar essa quilometragem. Então, andei 10 km, atualiza, checa, checou. Não chegou ainda no destino? Atualiza de novo. Então, a quilometragem percorrida, mais 10, que eu botei em 10 em 10. Atualiza, mostra isso tudo, volta aqui para cima. Faz a checagem. É menor? 10 é menor que 200? Então faz de novo. E ele vai fazendo isso direto, várias vezes. Tome muito cuidado com o que a gente chama de loop infinito. O que seria o loop infinito? Por exemplo, vou limpar aqui e vou comentar essa linha aqui, ó. Olha o que aconteceu, ó. Ele não para, ele está eterno, olha. E ele vai dar um problema aqui. Se eu deixar, ele não para de fazer o código, olha. Entende? Por quê? Ele não tem uma condição para parar, porque eu não atualizo esse valor aqui. Como eu falei, loop infinito trava tudo, porque ele não consegue parar. Então, quando eu rodei aqui, ele travou minha máquina, travou meu Chrome. Eu queria mostrar para vocês, mas acabou que ele ficou aqui em loop e ele não conseguia parar de rodar. Então, muito cuidado com isso, porque quando você vai escrever um while, antes já escreve a condição dele para poder ele parar, né? Então, olha, por exemplo, quilometragem percorrida é menor que a quantidade. Então, eu sei que ele vai rodar enquanto esse valor for menor que esse. Mas logo aqui embaixo eu já atualizei ele, né? Então, antes de fazer essa condição, eu já fiz a condição aqui para ele não entrar em loop e ficar rodando eternamente aqui sem parar. Normalmente, os sites têm uma trava para isso, né? Depois de ele rodar muito, ele vai dar um problema de memória, vai estourar a memória e vai parar. Mas como eu não queria esperar esse estouro de memória para não ficar aqui muito tempo, eu tive que fechar o browser e abrir de novo, tá? Isso vai encher a memória do computador e travar o computador, provavelmente. Então, beleza, pessoal. Então, aqui a gente usou o while para resolver esse problema nosso de quilometragem. E agora a gente vai ver um outro exemplo do while, só que um pouquinho diferente. Por quê? O while a gente viu que ele só roda uma ou mais vezes se ele atender aquela primeira regrinha ali. Existe uma outra estrutura de repetição que é o do while. O que o do while faz? Ele vai fazer com que pelo menos uma vez esse código seja rodado. Por exemplo, eu vou comentar aqui para mostrar para vocês como que ele se comporta. Ele é muito parecido com o while, só que ele começa rodando o comando para depois checar, em vez de checar antes. Nesse caso, quando a gente precisa que alguma coisa rode pelo menos uma vez, esse é o ideal, né? O do while é o ideal, porque ele vai fazer uma primeira checagem, ele vai fazer a primeira execução do comando e depois ele vai checar se rodou. E aí aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, eu tenho o do, né, while, e aí ele, pelo menos uma vez, ele vai rodar, ó, você já percorreu 10 km, seu veículo rodou, ele vai fazer exatamente igual.
Só que qual a diferença? Ele primeiro roda o comando para depois checar se isso é verdade. Então, por exemplo, se eu botar aqui 200, é o mesmo exemplo que a gente fez em cima. Se eu botar aqui já 200, ele pelo menos uma vez vai rodar esse código. Então, olha lá, ele vai dizer, você percorreu 210 km, seu veículo já rodou o total de 110 km. Por quê? Porque primeiro ele executou todos os comandos para depois verificar se aquela condição, se o meu quilometragem percorrida era menor que a quilometragem, a quantidade de quilometragem que eu tinha que percorrer. Então, nesse caso aqui, nesse caso, esse loop não é o ideal para essa situação, ok? Mas para situações que eu preciso começar executando alguma coisa e depois checar se aquilo é verdade, se alguma condição é verdade, o do while funciona muito bem, beleza? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo sobre estrutura, nesse caso, estrutura de repetição. Espero que tenha ficado claro quando usar e como usar essas estruturas. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar ajudar vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!